Será que não está na hora de você cortar essa amizade que está te fazendo mal? Você sabe que isso está te fazendo mal. Você sente que essa pessoa que você convive, ela não está te trazendo boas energias. Fala aí, pessoal. Tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre amizades tóxicas. Bom, todo mundo aqui, em algum momento da vida ou nesse momento presente, já viveu uma relação tóxica, seja um relacionamento afetivo ou uma amizade. Mas aqui a gente vai falar especificamente de amizades. Em algum momento a gente acaba criando vínculos com pessoas. É mais comum a gente criar vínculos na escola, onde a gente conhece os nossos amiguinhos, e alguns amigos a gente acaba levando para a vida. Acaba que a gente consegue desenvolver um vínculo que ele se arrasta por longos anos. E no começo das amizades a gente não tá prestando muita atenção ao comportamento da pessoa. Ainda mais se você construiu uma amizade quando você era novo, lá para seus 15, 16 anos, ou até antes disso. A gente não tá prestando muita atenção sobre como que a pessoa se comporta e as atitudes que a pessoa tem com relação a gente. A gente não tá prestando muita atenção se a pessoa tá sendo educada com a gente, se a pessoa tá respeitando a gente, se a pessoa ela é agradável pra gente, se é uma pessoa que motiva a gente a tá se expressando ou corta a gente, entende? E aí a gente vai levando essas amizades ao longo do tempo. Muitas dessas amizades a gente acaba empurrando com a barriga, né? Porque às vezes a gente tá tão carente, a gente sente uma carência tão grande dentro da gente que a gente não consegue se ver sozinho. Ou tipo, a gente não consegue acreditar que se a gente romper um vínculo com determinada pessoa, a gente vai conseguir uma amizade tão valiosa quanto a gente está tendo nesse momento, né? E isso é uma grande ilusão, uma grandiosíssima ilusão. Quando a gente não corta os vínculos com amizades tóxicas, a gente, sem perceber, a gente está ocupando um espaço da nossa vida com uma amizade disfuncional. E a gente está ocupando esse espaço que poderia ser aberto para que uma amizade funcional, uma amizade positiva possa entrar na nossa vida. Então, por apego, por carência, por baixa autoestima, a gente fecha as portas das nossas conexões de amizade, de relacionamento também, por conta de pessoas que a gente não consegue abrir mão delas. E aqui eu venho relatar uma história minha que eu tive uma amizade de uns 10 anos por aí, e essa minha amizade, esse meu amigo, ele é o tipo de pessoa que é passiva-agressiva, né? Então assim, era uma amizade muito bacana, muito expansiva, a gente sempre estava saindo para conhecer novos lugares, a gente conversava sobre diversas coisas, jogava vários jogos online e tudo mais. Só que essa pessoa, ela tinha o seu momento agradável e tinha o seu momento desagradável. E até aí tudo bem, né? Que a gente sabe que todo ser humano tem essas duas faces. Tem a face positiva e a face negativa. E aí cabe a gente entender se a gente quer lidar com a face negativa dessa pessoa. Se a gente aceitar que sim, então tá tudo certo. As relações são assim. Só que a face negativa desse meu amigo, ela era uma face muito agressiva, passiva-agressiva, né? Então, eram comentários negativos, comentários agressivos, acontecia de a gente estar conversando sobre um determinado assunto e eu dizer uma opinião um pouco mais elaborada e a pessoa ficar com raiva e soltar um comentário agressivo, né? Querendo me atacar de alguma forma.
Um outro detalhe muito importante, além de que essa pessoa era uma pessoa que constantemente eu precisava estar pisando em ovos. Eu precisava estar sempre medindo as minhas palavras para falar com essa pessoa. Porque a impressão que eu sentia é que se eu falasse alguma coisa muito fora da curva com essa pessoa ela se irritava. Porque eu acho que ela não tinha repertório para estar dialogando sobre esse assunto, ou sei lá, o pensamento da pessoa. Talvez ela poderia se achar inferior por não ter conhecimento do assunto que eu tava colocando na mesa, né? Vai entender. O ser humano tem cada ideia que a gente nem imagina. E aí, quando soltava essas ideias na mesa, eu sempre era respondido de forma agressiva e de forma ríspida. E essa amizade ela foi se arrastando ao longo do tempo, até chegar um dado momento que a gente ia dar um rolê. Aí eu entrei no carro, eu fui no banco de trás, porque no banco da frente tinha um outro amigo nosso, e aí eu fui colocar o cinto. Na maior inocência, né? Eu sempre coloco o cinto porque eu sou cagão, né? Eu sempre, eu sempre prezo pela segurança. E aí, o banco de trás não tinha cinto. Só que, tipo, até então eu não sabia que tava sem cinto. E aí eu falei pra ele, tipo, em tom de brincadeira, cara, não tem cinto aqui. E aí ele me respondeu de uma maneira muito ríspida, muito agressiva, que não tinha cinto, que o cinto tava quebrado, de uma forma como se, tipo assim, como assim, você não sabe que não tem cinto? Entende? E ali pra mim foi a gota d'água. Ali pra mim foi o ápice, sabe? Tipo, sempre tratei a pessoa na maior educação, no respeito. Nunca destratei a pessoa, até onde eu tenho conhecimento, nunca destratei a pessoa. E eu sempre tolerei essas atitudes ríspidas. E eu cheguei até comentar com ele abertamente, assim, fulano, você tem um comportamento agressivo, ignorante. Às vezes a gente tá aqui de boa, conversando tranquilamente, do nada você vem com uma atitude ignorante, ríspida. E aí ele ouviu, acatou e tudo mais, mas no final eu acho que não mudou muita coisa. Então assim, cara, passei muito tempo tolerando uma coisa que no meu conceito é intolerável. Porque se eu sou educado com todo mundo, se eu sou pacífico com todo mundo, esse é o mínimo que eu espero receber, certo? Então, por motivo de gostar da companhia da outra pessoa, nem vou dizer que foi por motivo de carência, porque eu sou uma pessoa que vive muito bem sozinho e eu tenho outras amizades também. Mas eu gostava muito dele porque a gente tinha uma história, porque a gente viveu várias situações juntos. A gente passou por diversas situações assim, memoráveis mesmo. Coisa assim de levar pra velhice pra contar pros netinhos. De experiências que a gente teve. E por conta desse apego que se criou, eu acabei tolerando muitas coisas, né? Mas aí eu percebi também que só eu tolerava a situação, só eu buscava me esforçar para que a coisa funcionasse. Então eu percebi que chegou num ponto que a coisa estava unilateral. Então, basicamente é isso. Eu acho que quando a gente está preso a uma situação que não está trazendo benefício pra gente, que não está trazendo contentamento emocional pra gente, a gente tem que cortar mesmo. Porque esse espaço que a gente está preenchendo com essa situação negativa poderia ser preenchido por uma outra pessoa que ia trazer novas experiências, novos ares, é, é, novas ideias, trazer uma energia positiva pra gente, né? E por conta de apegos, de carências e de diversos problemas emocionais, a gente acaba segurando essa situação, né? Pode demorar o tempo que for. Pode demorar um ano, pode demorar meses, um ano, 2 anos, 3 anos, mas quanto mais cedo a gente tomar atitude
de a gente dizer não para certas situações, mais cedo a gente se liberta disso. Mais cedo a gente consegue, eu diria até mesmo crescer na vida, expandir na vida. Porque quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente acaba entrando num impasse e aquilo acaba limitando o nosso movimento na vida. Eu acho muito importante compartilhar esse tipo de história, esse tipo de situação, porque eu acredito que problemas relacionados aos relacionamentos interpessoais, conectados a essas questões emocionais, é um dos principais problemas que a gente tem no mundo. Porque a gente acaba estagnando num ponto. Quando a gente não tem consciência do que é bom e do que é ruim pra gente, a gente acaba se limitando num ponto e acaba se conectando com pessoas que, ao invés de nos trazer satisfação, nos trazem mal. Acho que é isso. Falei demais, é isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido o ponto de vista que eu quis transmitir para vocês. E se vocês tiverem alguma história parecida, se vocês tiverem algum relato que vocês queiram compartilhar, coloca aqui nos comentários, porque talvez a tua história possa ajudar outras pessoas. E isso é muito importante, tá bom? A tua história faz a diferença. Tamo junto, deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima.